Meus irmãos, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Queremos dar as boas-vindas também aos companheiros que estão chegando pela primeira vez aqui na nossa reunião. Sejam todos muito bem-vindos, acolhidos por todos nós, especialmente pela diretoria espiritual de nossa casa, pelos trabalhadores espirituais amorosos de nossa casa, que são muitos. Então, sintam-se abraçados por todos nós. Vamos saudar também aos companheiros que nos acompanham através da internet. Que as vibrações de paz possam envolvê-los também, aqueles que nos acompanham pelo céu de ao vivo e também os companheiros que nos acompanham pelo espiritismo.net. Então, uma boa noite a todos. Vamos dar então início à nossa reunião dessa noite. Nesse horário nós estudamos o Livro dos Médiuns e o estudo vai ser desenvolvido pelo companheiro Jair e o comentário do Evangelho está a cargo da Ana Paula. Então vamos à página de abertura da nossa reunião, que é uma página do livro Nos Passos de Jesus, psicografia de Carlos Bacelli. O espírito que assina a mensagem é Laurentino Simões. O título da página é Médium e Mediunidade. E nos diz assim o irmão Laurentino: pela sua simples condição de médium, o espírita não deve ser tratado com deferência alguma. O endeusamento, endeusamento e a idolatria a médios têm prestado grande desserviço à doutrina, criando uma espécie de casta sacerdotal, que é um arremedo do que sucede em outros credos religiosos. Todo médium, por mais amplas lhe sejam as faculdades psíquicas, não passa de mero aprendiz da verdade. Mais importante que enxergar e ouvir os desencarnados será auscultar as necessidades dos encarnados e atendê-las em nome do amor que o Cristo nos ensinou. Nenhuma reunião mediúnica é mais importante que a da evangelização das almas. Curar corpos perecíveis é tarefa relevante, mas a sua iluminação para a eternidade é de ordem prioritária. Cultivar a mediunidade sem cultivar o espírito de serviço ao próximo é uma temeridade, porque quase sempre significa apenas o cultivo do personalismo. O centro espírita, mais bem orientado, é o que, a bem dos médios que os frequentam, neles incentiva a mediunidade da prática sistemática do bem aos semelhantes. Laurentino Simões. Então, meus irmãos, vamos agora fazer a nossa prece de preparo da reunião de estudos dessa noite, não é? Elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, a Deus, não é? Aos nossos benfeitores, nossos guias, dizendo assim: Senhor Jesus, querido amigo, mais uma vez, Mestre querido, nos dirigimos ao teu amoroso coração para neste momento, Senhor, iniciarmos a nossa reunião de estudo em torno do Livro dos Médiuns, te agradecendo e ao mesmo tempo pedindo, Jesus, que envolva-nos a todos, encarnados e desencarnados aqui presentes nessa noite. Que nos envolva o nosso coração, o nosso pensamento, para que possamos, Senhor, estar sintonizados com o alto, com o estudo, com as informações que nos serão trazidas na noite de hoje. Envolva os companheiros Jair e Ana Paula, Senhor, que hoje estão com a responsabilidade de desenvolver o estudo, o raciocínio, as reflexões dessa noite em torno do Livro dos Médiuns.
Assim, Mestre Jesus, agradecidos estamos e em teu nome, Senhor Jesus, em nome da diretoria espiritual de nossa casa, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, mas sobretudo em nome de Deus, pedimos a permissão para iniciarmos a nossa reunião de estudos e passes em torno do Livro dos Médiuns dessa noite. Fica conosco, Mestre querido, abençoa-nos, que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, como dissemos, nesse horário, na segunda-feira, nós estudamos o Livro dos Médiuns e vamos estudar o seu capítulo 16, dos itens 188, 189 a 190. Então, nós vamos ler só o 189, o item 1, não é? Para dar tempo para o Jair desenvolver o estudo, né? Com mais tempo, não é? Então, nesse capítulo, né? Nesse item 189, fala das variedades especiais para os efeitos físicos. Então, o item 1 fala de médiuns tipitólogos, aqueles pela influência dos quais se produzem os ruídos e as pancadas, variedade muito comum, com ou sem a participação da vontade. Então, depois virão outros temas, mas nós vamos passar então a palavra ao nosso companheiro Jair, envolvendo o nosso irmão com as nossas vibrações de paz, prestando bastante atenção no seu estudo. Que Deus o abençoe, meu irmão. Prezadas irmãs e prezados irmãos, boa noite. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, o amor incomensurável de Jesus e a proteção de nossos amigos e benfeitores espirituais sirvam para cada um de nós como motivação para continuarmos a nossa jornada de espíritos imortais e principalmente no sentido de cada vez mais refinarmos o nosso caráter a fim de que possamos nos fazer dignos de toda essa estrutura disponibilizada para o socorro e amparo das criaturas. Nós temos aí um estudo, Médiuns Especiais, capítulo 16, Efeitos Físicos e Intelectuais. É bom lembrarmos que a maioria absoluta desses itens observados, pesquisados e constatados por Allan Kardec fazem parte do patrimônio de informações que o plano espiritual passou para nós. E é por esse motivo importante. Porém, nos dias modernos, nos tempos modernos, a maioria deles está em desuso, porque não existe uma casa espírita hoje fazendo pesquisa para incorporar um espírito ou se manifestar um espírito, por exemplo, de efeito musical, fazer o nosso piano ali começar a tocar sozinho. Espera que não o faça para a gente não sair correndo de porta aberta, de porta fora. Mas é um patrimônio, é um compêndio de informações, e isso nos dá uma ideia do trabalho que o Kardec teve para separar, para analisar cada item deste, e é importante que nós tomemos conhecimento deles, mas nós vamos nos ater na parte do estudo da mediunidade, exatamente naquilo que é mais importante para nós nos dias de hoje, porque o que nós temos? O médium de incorporação, o médium passista, o médium psicógrafo, o médium de psicofonia ou psicofônico. Por quê? Não teria sentido nós nos reunirmos numa noite dessa, para, como eu brincando anteriormente falei com vocês, incorporar ou manifestar-se um médium um espírito de efeitos físicos no campo musical. Não se perde mais tempo com isso, porque Kardec pesquisou, comprovou essa realidade, e isto para nós é importante, porque nós ficamos sabendo dos mais variados potenciais que todos nós temos
na área da mediunidade. É lógico que uma criatura sozinha, ela não vai congregar todos esses tipos de mediunidade. O Kardec observou isso em vários médiuns, em vários companheiros e companheiras que naquela época foram utilizados e participaram como médiuns nesta pesquisa. Ele falou, como ela leu, o tipitólogo, médios motores que produzem movimento dos corpos inertes, médios de translação e de suspensão que produzem a translação aérea e suspensão dos corpos inertes no espaço, médio de efeitos musicais, brincando com vocês eu já falei, médio de aparições que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis, as manifestações de espírito, né, a materialização propriamente dita, médio de transporte, que pode servir de auxiliar aos espíritos para o transporte de objetos materiais, médios noturnos, que só obtêm certos efeitos na obscuridade, e aí tem uma dissertação de Kardec do espírito quando isso acontece. Nós temos aí médios pneumatógrafos, os que obtêm a escrita direta, fenômeno muito raro, médiuns curadores, e aí nós começamos a entrar na mediunidade mais utilizada nos dias de hoje, que é a mediunidade na área do tratamento do passe espiritual. E nós não podemos esquecer que o que o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 26, no item 7, a mediunidade gratuita é o título, o Allan Kardec coloca para nós, os médiuns modernos, visto que os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos na instrução dos homens, a fim de lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para lhes vender palavras que não lhes pertenciam, porquanto elas não são resultado de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem do seu trabalho pessoal. Então, isso aí já nos traz, já tira sobre os nossos ombros uma enorme responsabilidade no que toca, no que tange a prática, a utilização dos nossos potenciais mediúnicos. No item 10 desse mesmo capítulo, Kardec faz uma outra abordagem específica no caso da mediunidade de cura, em que ele coloca para nós que a mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda mais absoluta, essa é a da mediunidade curadora. Então nós vimos essas passagens rápidas, e a nossa própria página de hoje, o espírito do nosso irmão Laurentino Simões, do instrutor espiritual Laurentino Simões, nos chama a atenção em vários momentos para essas dificuldades que o médium ainda traz. Somos criaturas que ainda temos obrigações reencarnatórias em planetas de provas e expiações, mas que também não justifica muitas vezes a atitude mais ou menos comprometedora em relação à prática mediúnica. Por quê? Porque a mediunidade, como colocam os espíritos, deve ser praticada santamente, a gente deve fazer isso com amor, com respeito, com carinho, muitas vezes vamos ter que ser severos em relação a nós mesmos. Temos uma vida com muitas dificuldades, a maioria eu acredito que poucas pessoas moram aqui próximo da casa que não precisem pegar pelo menos uma condução. Mas a maioria de nós depende de um carro, depende de um ônibus, de um trem, e muitas vezes, ao nos deslocarmos para o nosso trabalho, para as nossas sessões mediúnicas, de trabalho mediúnico, como a de hoje, uma reunião pública, ela é também uma reunião mediúnica, não uma reunião mediúnica no sentido das criaturas estarem a incorporar espíritos, mas no sentido prático da presença dos espíritos, acompanhando cada um de nós, nos intuindo, muitas vezes trazendo aquela ideia para que nós resolvamos, pelo menos tenhamos uma visão mais precisa sobre as mais variadas situações difíceis que se apresentam
nos dias de hoje. Temos medo de pegar uma condução, temos medo de passar por esse lugar, por aquele lugar. Por quê? Porque existe toda uma circunstância da atuação dos chamados espíritos, né, dos desencarnados, e muitos companheiros ainda não primam por um comportamento mais evangelizado, pouco se importando com as ações que venham a ocorrer e a se manifestar no plano físico, e nem com as suas consequências. E nós vemos isso quase que diariamente na nossa reportagem, nos nossos jornais, nossas televisões, nos nossos rádios. E ele coloca na nossa paginazinha, a página está com vocês. Pela sua simples condição de médium, o espírita não deve ser tratado com deferência alguma. Então não tem nada de tapete, né, colorido, tapete vermelho, para passar o médium tal, ou o médium aquele, ou o médium aquele outro. O que nós vemos é que esse tipo de circunstância, esse tipo de situação de endeusamento, muitas vezes leva à própria queda moral daquele que é um médium, muitas vezes com uma responsabilidade grande na sua vida. E eu não posso escapar de lembrar-me das muitas situações que convivemos aqui com o nosso saudoso altivo, em que muitas vezes a situação se apresentava exatamente assim. E ficávamos como de lado, como é que ele vai sair dessa? E às vezes ele apresentava uma saída assim tão simples, que a gente esperava uma coisa muito complexa, diante dos elogios, né, diante dos buquês de flores. E ele tinha uma saída, às vezes, tão simples e que não passava pela nossa cabeça em fazer, se nós estivéssemos convivendo com a situação daquela, talvez não tivéssemos a capacidade de se sair tão bem. E era muito engraçado que, às vezes, ele ganhava as coisas, né, traziam para ele, a primeira coisa que ele fazia era mandar para o bazar. Como é que ele mandou para o bazar? Mandou para o bazar. Porque, de fato e de direito, ele compreendia que o agradecimento deveria ser, né, devotado de uma forma bastante justa aos guias espirituais, aqueles que nos conduzem, aqueles que nos amparam, porque de fato o trabalho maior é realizado pelos companheiros que estão do lado de lá. No segundo parágrafo, ele coloca: endeusamento o endeusamento e a idolatria a médios têm prestado um grande desserviço à doutrina. Lógico, não vamos aqui voltar as nossas mentes e pensamentos para médios que têm missões específicas, como teve o nosso querido Chico Xavier, como ainda está o nosso querido Divaldo Franco em plena atividade. Esses médios, há um processo de endeusamento, mas não da parte dele, é da parte das próprias criaturas. Mas eles já vieram preparados para conviver com tais dificuldades, né? Sobre esse aspecto, eu sempre brinco com os dois, né, em referência ao Divaldo Franco e ao Chico Xavier. O Chico Xavier, muito esperto, não veio bonitinho, não. Já o Divaldo veio todo bonitão, todo atlético. Aí era um monte de moças, né, a querer namorar o nosso companheiro, que tinha em mãos uma responsabilidade muito grande. Porque esses são companheiros que se prepararam, né, muito, em muitas existências corporais e no plano espiritual, para exercerem essa tarefa, essa missão que lhes é confiada, que foi a de popularização da nossa doutrina. Eu coloquei aqui naturalmente o Chico Xavier e o Divaldo, mas tantos outros, né? O próprio Altivo, nós temos Jorge Risini, nós temos o nosso J. Raul Teixeira e vários outros companheiros ainda contemporâneos nossos que tiveram essa capacidade, alguns que nós conhecemos pelo histórico espírita e que sabemos que foram companheiros que dentro dessa estrutura acabaram sendo, de certa forma, endeusados. Não por eles, né? Eles, na realidade, descartavam todas essas possibilidades. Aí nós temos, né, os médios especiais para efeitos intelectuais, aptidões diversas. Médium auditivos, tá? É um tipo, os que ouvem os espíritos,
bastante comuns. Existe essa mediunidade, ela existe também em certos indivíduos, às vezes até portadores de um processo obsessivo. Existem pessoas, porque o processo obsessivo tem uma série de circunstâncias que levam a ele, e muitas vezes o companheiro, ele ouve os espíritos. O problema é o tipo de espíritos que ele acaba ouvindo. A gente percebe em muitas criaturas que às vezes são tratadas até na área da psiquiatria como se tivessem doenças mentais. E, no entanto, o processo não era uma doença mental, pelo menos a princípio. Ocorre que essa pressão, muitas vezes, que é grande sobre aquele companheiro, que é vítima de perseguidores espirituais, e a própria expressão vítima de perseguidores espirituais não expressa a razão verdadeira da coisa, porque eu só serei vítima de perseguidores espirituais se eu criar um campo de compromissos que leve a isso. Se eu não me comprometer seriamente na esfera do mal, eu não vou passar nunca por uma dificuldade desse tamanho, dessa extensão. Mas muitos deles são realmente até médios e que ouvem realmente os espíritos. E como eu disse anteriormente, o problema está no tipo, na qualidade comprometida dos espíritos que eles acabam ouvindo. Nós temos também os médios falantes, os que falam sobre a influência dos espíritos. E essa é uma da mediunidade, a psicofonia, o Kardec chamava de médiuns falantes. Hoje, nos dias atuais, o nome técnico, a expressão técnica desse tipo de mediunidade é a psicofonia. Só que hoje, segunda, nós não temos, mas às quartas e sábados somos sempre brindados aqui com uma mensagem do plano espiritual. Se dificilmente ocorre, às vezes um dos médiuns responsáveis não pode vir. Normalmente a mensagem é ditada e escrita à tarde por um dos médiuns, lá na sala, no chamado apartamento, na sala da psicografia, e o próprio diretor de trabalho passa o teor completo da mensagem para todos nós ao final da reunião pública. Então, a mediunidade de psicofonia, eu considero a mediunidade dos dias atuais uma das mais importantes. Por quê? Porque é através dela que a gente fica tomando conhecimento de uma série de circunstâncias, de sugestões e de aconselhamentos. Tá? Ela é feita em caráter geral e às vezes vale para todo mundo. Todos, caramba, falou para mim. Não, aí você conversa. Não, mas foi para mim também, porque a natureza, o conteúdo é abrangente, mas atinge exatamente, de um modo geral, os problemas da existência humana, ou seja, da nossa própria existência. À medida que o processo até da configuração de livros, vai chegar um ponto que um médium poderá fazer uma psicofonia e lá não sei aonde tem uma máquina lá que já vai imprimindo aquilo, devido ao avanço tecnológico. Ele nem vai mais precisar psicografar livros, bastará ditar o livro psicofonicamente, que a obra será automaticamente constituída, impressa e passada para os interessados. Médios videntes, os que veem os espíritos no estado de vigília. Aí é como dizer, graças a Deus que eu não vejo, não sinto e não ouço. Isso era o nosso saudoso Zé Jorge, se dizia médium pedra. Bom, médium pedra, igual o Zé Jorge foi, eu também queria ser, Fundador de casa espírita, diretor de FEB, aonde Estado e território que não tinha federação, ele foi lá e fundou. Então, até tem uma vantagem muito grande ser médium pedra, como dizia o nosso saudoso e querido Zé Jorge. Então, ele não era médio vidente, ele não era médio de incorporação, ele não era médio de nada, e a gente acaba descobrindo, era médio de tudo.
Mas que contrassenso, ele não era médio de nada e era médio de tudo. Não, não há contrassenso não. É porque talvez o espírito chegue a um patamar que ele não precisa estar, ele só vai pensando, ele só vai trabalhando e os espíritos já vão soltando por ele já vai sabendo o que tem que fazer automaticamente. E podemos nos lembrar do nosso querido doutor Adolfo Bezerra de Menezes, que também não era médio de incorporação, né? Era o seu conhecimento, o seu amor que envolvia as criaturas. Médios inspirados, aqueles a quem pensamentos são sugeridos pelos espíritos, na maioria das vezes a sua revelia, quer para atos comuns da vida, quer para os grandes trabalhos da inteligência. Bom, quem de nós já não teve aquele problema que de manhã cedo surgiu e você dá 9 da manhã, dá 10 da manhã, dá 11 da manhã e a coisa aparece, ai meu Deus, de repente você dá um estalo assim, meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? Não estavas concentrado no guia, não estavas concentrado no anjo guardião. Não, é que às vezes demora um certo tempo para a gente, como diz lá o humorista, captar a vossa mensagem, querido mestre, né? Lá o humorista nos lembra isso, numa alusão ao que nós estamos falando. Então, há muitos anos atrás, eu não sei se nós estamos no 14º ou 15º seminário de Deolindo Amorim. No primeiro seminário de Deolindo Amorim, uma pessoa foi pedir para o altivo a página que seria lida, né, que geralmente tinha uma página específica para o evento. Aí, não, geralmente tinha não, tem uma página específica, uma mensagem do plano espiritual. E a pessoa, aí o altivo mandou a pessoa ir pegar um evangelho para uma sala lá em cima, e fazer uma leitura do evangelho, se concentrar e escrever o que viesse na cabeça. Aí, você mesmo, vai lá fazer isso e depois traz para mim. A pessoa subiu um pouco não, bastante relutante, porque ele estava pensando que o próprio altivo é que ia incorporar o doutor ou o Baltazar lá para poder escrever. E o altivo mandou a pessoa fazer isso. E a pessoa, bastante relutante, subiu, mas foi disciplinado, cumpriu e foi lá em cima. Até hoje ela reclama de uma coisa. Nunca mais conseguiu escrever como escreveu naquele dia algo tão portentoso. Eu disse, olha, eu tenho que confirmar que aquilo foi vindo na minha cabeça, eu fui escrevendo. Chegou lá embaixo, o altivo colocou algumas vírgulas, mudou algumas palavrinhas, e o conjunto praticamente integral daquilo que ele escreveu, né, porque a gente tem que considerar a influência do médium também, foi a página que foi lida no primeiro seminário sobre a vida e a obra de Deolindo Amorim. E até como curiosidade, quando vocês entram naquela sala Deolindo Amorim, agora tem um quadro pintado. Muita gente já perguntou, então eu já vou botando em público. Eu sei a história do quadro porque eu era um dos coordenadores do estudo. E aquele quadro foi um médium da nossa casa, que aquilo ali não é aquarela, é grafite. Foi ele que pintou exatamente para esse primeiro seminário sobre a vida e a obra de Deolindo Amorim, que é aquele quadro que está pendurado lá, bem grande. Porque algumas pessoas perguntam de onde veio, quem foi que fez. Foi um médium da casa que agora tem muito tempo que ele foi embora. Médio de pressentimentos, pessoas que em certas circunstâncias têm uma vaga intuição das coisas comuns que ocorrerão no futuro. É preciso que nós comecemos a ter um certo cuidado com isto. Estávamos agora há pouco conversando, eu e o companheiro o Ricardo, estávamos lembrando de um médium, e até de uma forma branda, ele bem, assim, lá no videozinho, ele bem comedido, não tinha nada, não estava agitado. A sua predição de que ninguém, alertando para que ninguém fosse. Bom, eu não vou mesmo, não seria por isso, é porque eu não gosto de aglomerados daquele tipo. Não é que eu não gosto de aglomerados daquele tipo, que é a passagem do ano lá na praia de Copacabana. Ele fez um vaticínio que naquele dia uma gigantesca onda varreria
o litoral de Copacabana e da Zona Sul, que mataria milhares de pessoas. Então, eu como sou muito caridoso, sou extremadamente caridoso. Vamos repetir lá a brincadeira, mentira pura. A primeira coisa que eu fiz de madrugada foi entrar no site do camarada, estava bloqueado, ele tirou o site do ar. Eu ia lá para dizer umas boas para ele. Eu ia dizer mesmo, nada de xingamento, mas eu ia botar para ele doutrina espírita e mandar ele estudar doutrina espírita, mas ele tirou o blog do ar. Então, o que acontece? Esses pressentimentos, essas aparentes profecias, elas têm, muitas delas, calcadas até numa probabilidade muito grande. Se eu disser para vocês, este ano 2 figuras importantes da política brasileira desencarnarão. E daí? E daí? O que eu disse para vocês? E tem gente, tem pessoas, naturalmente que não são vocês, porque já tem uma ideia bastante objetiva sobre essas realidades, mas tem gente que fica especulando quem é que vai desencarnar. Aí tem lá um ator com 90 anos de idade, o cara desencarna, às vezes não está mais nem na atividade, desencarna. Está vendo como é que o camarada acertou em cheio? Ué, vai morrer uma grande figura da política internacional, todo ano morre uma. Que morre não, né? Desencarna. Mas lá fora eles falam morre. Então, tem coisas que a gente precisa nos dias atuais tomar muito cuidado, porque a doutrina espírita, ela também enquadra esses companheiros no campo do falso profetismo, do falso profeta. E ademais, o plano espiritual mais elevado, ele não traz informações, né, que vão abalar a sociedade para uma coisa que pode ser uma programação, mas que pode não acontecer nada. Então eles não trazem esse tipo de coisa para nós. Eles, se tiver que acontecer uma catástrofe, né, em larga escala, que varra o planeta de norte a sul, de leste a oeste, se tiver na programação, vai acontecer. Ah, Jair, mas vai morrer muita gente, vai morrer todo mundo. Não vai morrer ninguém, quem morre é o corpo. E aí o problema passa para eles, porque eu quero ver eles de rede no meio do espaço, catando essa espiritada toda por aí. Porque é o que vai acontecer. Eles vão receber numa tacada aí, né, 7 ou 8 bilhões de almas, e vão ter que dar um jeito. Entendeu? Porque, então, essas coisas a gente não se preocupa muito com ela, não. Né? Basta vocês lembrarem, vamos dizer assim, nos últimos 30 anos, eu acho que se o mundo fosse acabar o número de vezes que foi predito nos últimos 30 anos, nós já não tinha mais nada na Terra, até o planeta já tinha explodido no espaço. Então, ter cuidado com essas coisas. E o item 6 é o médium profético, que tudo que nós falamos para o médium de pressentimento, se enquadra integralmente no médium profético. Entendeu? Nós vimos, inclusive lá no livro, no Evangelho, né? Os médiuns modernos, visto que os apóstolos também tinham mediunidade. Não se pode comparar a mediunidade dos apóstolos, que tinham uma missão de implantar, né, o cristianismo no planeta Terra, e para isso foram criaturas, todos nós sabemos que somos preparados para determinadas tarefas, para determinadas ações aqui no plano físico, né? Não pode se comparar essa mediunidade, mesmo a mediunidade dos profetas do Velho Testamento, Zacarias, Ezequiel, e vai por aí afora vários deles, não há como comparar esse tipo de mediunidade com a mediunidade que nós temos visto aí, principalmente nas internets da vida. Então, o médium profético, ele tem uma coisa diferente. Variedade de médium inspirado, né, de pressentimento, ele é enquadrado também com de pressentimento, com uma diferença. Eles recebem com permissão de Deus e com mais precisão que os médios de pressentimento
a revelação das coisas futuras de interesse geral, estão encarregados de levar ao conhecimento dos homens para a instrução destes. Então, esses vaticínios, né, usando uma palavra moderna aí, fake, que aparecem por aí, não dá bola para isso não. Na criação ninguém morre, ninguém desencarna antes da hora. Tudo é programado, tudo está previsto, e ademais, se tivesse uma programação, se tivesse numa programação prevista para a destruição do planeta, eu pergunto a você, e desencarne coletivo de toda a humanidade terrestre, eu pergunto a vocês, o que poderíamos fazer com isso? Vamos para nossas casas, vamos para o centro, vamos nos reunir e vamos aguardar a hora da coisa. Eu não morro, quem vai morrer é meu corpo. Eu vou desencarnar. Mas vocês acham que tudo evoluiu, tudo progrediu, tudo chegou até aqui, e agora Deus lá numa manifestação recreativa, passa o rodo nesse pessoal aí na Terra? Ele não faz isso. Ele não faz isso. Principalmente ele não faz isso. Podem ter certeza que nós vamos caminhar, né, agora principalmente, a partir desse período, em passos largos, para uma melhoria não só do nosso planeta, mas do mundo como um todo. Tá? Podem ter certeza disso. Nós estamos vivendo um momento ímpar, né? É quando, como nós vamos fazer uma reforma na nossa casa, e as mamães adoram as reformas em casa, né? É tudo limpinho. Pedreiro, marido, todo mundo cuidadoso, quando acaba tá aquela limpeza. O planeta Terra está assim. Está passando por uma reforma. Está passando por uma mudança. E o que acontece? Vamos dizer assim, um frenesi de se noticiar só o que é ruim. Você não vê, né, alguém do jornalismo lá interessado em apresentar alguma coisa de feio. Eu não vou falar o nome do companheiro, desencarnou não faz muito tempo, mas teve um âncora de jornal que perdeu o seu emprego na manchete, né, de âncora, na época. Depois dele desfilar um corolário de coisas ruins, aí aparece lá naqueles scripts, ele falou, ele olha para a câmera, naturalmente aquilo não estava no script, né? Ele olha para a câmera séria e diz, meu Deus, até que enfim, uma notícia boa. Isso lhe custou o emprego, no outro dia ele já não estava mais. Eu não vou falar o nome, é muito conhecido, ele desencarnou faz pouco tempo. Se bem que eu também não gostava do jornalismo dele, que ele adotou depois, não. Eu achava que ele tinha outros potenciais. Médios sonâmbulos, os que no estado de sonambulismo são assistidos por espíritos. E aí é um processo praticamente mediúnico. Aí tem o caso no próprio... antes ou depois? Bom, aqui tem o caso de um menino que foi pesquisado na Sociedade Espírita Parisiense. Quem já fez o curso do Livro dos Médios lembra disso. Que ele era sonâmbulo. Na sua condição de sonâmbulo, ele tinha a capacidade de diagnosticar doenças. Então ele dizia o que a pessoa, qual era o mal que afetava aquela pessoa. E é interessante que no prosseguimento da sessão, o Kardec não diz que ele, mas foi o próprio Allan Kardec que conduziu essa sessão com esse moço. Aí o Kardec, não, mas ainda falta o medicamento. E o sonâmbulo de pronto responde, não, eu não posso receitar porque o anjo doutor não está presente. Ou seja, para diagnosticar doenças, havia uma manifestação anímica, era do próprio espírito, ele já sabia fazer isso, em estado de sonambulismo. Mas para o receituário médico, o processo era mediúnico, era preciso a presença do anjo doutor, ou se vocês preferirem, numa linguagem moderna, do médico espiritual que receitava. Tá bom? Aí o Kardec faz uma outra colocação sobre médiuns profetas. Se existem verdadeiros profetas, existem ainda mais os falsos, e que tomam os devaneios de sua própria imaginação como revelações, quando não se trata de velhacos que se fazem passar por tais por ambição. O Kardec não deixou por menos. Ele até nos aconselha a estudarmos lá o Livro dos Espíritos,
no pergunta 624, caracteres do verdadeiro profeta. Tá? Eu estou colocando porque eu estou falando no sonâmbulo, que faz a previsão da doença. O estado de sonâmbulo ele pode também fazer, em alguns casos, o profetismo, também pode, o espírito pode se manifestar. E aqui eu coloquei, mesclei e peguei novamente o item de cima para poder completar a ideia. Médios estáticos, aqueles que no estado de êxtase recebem revelações da parte dos espíritos. Mas aí o Kardec coloca uma condicionante aí, que tem que se tomar muito cuidado. Muitos estáticos são o joguete de sua própria imaginação e dos espíritos enganadores, que se aproveitam de sua exaltação. Os que merecem inteira confiança são muito raros. Então, há de se entender por que é que no moderno, na prática moderna do espiritismo, o que foi que as casas espíritas, o que foi que a prática e o trabalho tomou como útil e de utilidade prática no meio, no meio espírita, no trabalho cotidiano. As mediunidades de psicografia, psicofonia e a mediunidade de cura. Por quê? Quando você vai para uma casa espírita, seja a nossa, seja uma casa qualquer, uma outra co-irmã, você vai para lá com a finalidade exatamente de praticar uma mediunidade que o Evangelho chama de mediunidade santa e que tem que ser praticada santamente. Então, não há nenhum motivo para estarmos lá montando grupos mediúnicos para materialização disso, daquilo, transporte disso, transporte daquilo, porque isso nós já sabemos que o Espírito faz mesmo. Então vamos utilizar uma coisa prática que serve para o socorro e para o amparo de todos nós, de toda a humanidade, que é o esclarecimento das mentes, o socorro espiritual propriamente dito e, se nós preferirmos, o próprio socorro dos desencarnados que vem ocorrer no chamado atendimento espiritual, aos desencarnados, é o título, é o nome, é a classificação, a qualificação desse trabalho na nossa casa, mas no meio espírita, esse trabalho de atendimento espiritual aos desencarnados, atendimento aos desencarnados, ele popularmente é conhecido como sessão de desobsessão. Na nossa casa nós evitamos o tanto quanto possível a expressão de obsessor, obsessores, desobsessão, por uma questão até, vamos dizer assim, didático-técnica, porque muitas vezes, até uma coisa prática, eu posso dizer, porque conheci muitos alcoólatras, eu mesmo, em determinado período da minha vida, abusei um pouco do álcool, e quantas vezes, até amigos meus mesmo, que às vezes tomavam uma cervejinha, mas não bebiam como eu bebia, dizia, poxa, já dá uma segurada, tu está bebendo demais. Não, eu bebo socialmente. Só eu não via que estava abusando. Aí você imagina você dizer para alguém, algum espírito, numa mesa mediúnica, classificá-lo de obsessor. Então a gente trata a coisa de uma forma mais amorosa, sem procurando não agredi-los com palavras. Temos ainda médios pintores e desenhistas. Eu cheguei em 84, em 86, nós tivemos aqui na nossa casa, num domingo à tarde, uma sessão de pintura. Eu cheguei em 84, então ainda não tinha um conhecimento doutrinário, e eu sou aquele tipo de criatura que tem que me controlar para não falar, não é inventar mentira, fazer fofoca, mas vamos ser sinceros, tem coisa que, embora sendo verdade, você deve ser comedido no colocar aquilo. Pois bem, então nós tivemos uma sessão de pintura. Quando terminou, o altivo permaneceu aqui, eu participei, eu não era médium ainda, eu só fui liberado como médium em 88, ainda estava fazendo os cursos da casa. O altivo ficou
nosso companheiro médio apresentou, eu achei bonito, né? Eu achava bonito, eu achei. Um camarada com a mão no rosto, me pega um grafite, os olhos tampados, depois me sai lá uma face bonita e assinado um dos famosos pintores, realmente impressiona. E me impressionou. Eu não sou diferente das outras pessoas. Aí quando terminou tudo, encerrou, fez a prece, o pessoal foi embora. Aí ele me perguntou, o que você achou dessa sessão de pinturas? Olha, até hoje eu não sei, porque aquela face enigmática do Altivo não era fácil de ser interpretada. Eu disse, olha, Altivo, me desculpe, mas se eu não fosse espírita, eu continuaria, por isso aí eu continuaria não sendo espírita. Ele nunca me disse se aquilo me impressionou, ele só perguntou o que eu achei. Mas de fato, eu fui sincero. Eu falei, por exemplo, digamos que eu tinha ouvido falar em espiritismo, ou não tivesse ouvido falar em espiritismo, onde vocês me convidassem para uma sessão de pintura, né, de pintura mediúnica, eu achei muito interessante a técnica, a rapidez, a beleza dos quadros, mas para mim não ia me acrescentar nada no outro dia me mandar para a casa espírita, não. Tá? Aí depois uma pessoa me disse que alguns espíritos, ao usarem essas técnicas de cores e de cura, né, alguns espíritos comentam sobre isso, que nesse momento eles executam algumas tarefas também de cura. Tá? Eu só ouvi de um companheiro que eles, dentro desse arcabouço de trabalho, eles conseguem fazer isso. Mas eu não vi nada aqui informado em obras, o Espírita, o Dr. Hermo, o Baltazar, o Antônio de Aquino, sou sincero, nunca vi nada a esse respeito. Mas companheiros de outras casas, onde esse trabalho já ocorreu algumas vezes, nos afirmam que eles conseguem ajudar algumas pessoas durante esse processo de pintura. Tá bom? Uma outra coisa. Todo médium, está na nossa página aí, é o 3º parágrafo. Todo médium, por mais amplas lhe sejam as faculdades, todo médium, por mais amplas lhe sejam as faculdades psíquicas, não passa de mero aprendiz da verdade. Eu perguntei também a companheiros da há muito tempo atrás, e quando nós soubéssemos tudo isso sobre mediunidade, sobre espiritismo, o que nós íamos fazer? Como é que mediunidade nós teríamos? Nenhuma, porque agora você está integrado com um plano espiritual maior. Então, isso foi uma notícia muito ruim para mim. Cada vez eu descubro mais que estou longe dessa integração. Porque quando você souber tudo isso, quando nós soubermos tudo isso, fomos capazes de realizar vamos chamar essas façanhas espirituais que tantos já conseguem, aí nós não vamos precisar de médium para isso, médium daquilo, de ser médium disso, médium daquilo, porque a nossa integração está de tal forma, vamos dizer, ligada às coisas maiores, às coisas do bem, né? As mais profundas manifestações dessas dimensões espirituais, algumas delas no momento, a gente só consegue tratar no campo do sonho. Né? Imagina, eu fiquei imaginando aquela passagem isso aqui no nosso lar, né? Nosso lar. Quando os espíritos se posicionam, podem rir, mas vai lá, procura lá nas obras de André Luiz, para fluidificar as correntes de água de um rio. Eu fiquei imaginando, eu já tenho dificuldade para magnetizar meia dúzia de copinho, eu fico na dúvida, meu Deus, será que está certo, será que está bem feito? Imagina um espírito, numas dimensões dessas, fluidificando as correntes de um curso d'água, de um rio. São as coisas que a gente lida com elas meio no campo do sonho. Aí ele coloca uma coisa interessante que tem tudo a ver com isso que nós falamos até agora. Mais importante que enxergar e ouvir desencarnados será a escutar as necessidades dos encarnados e atendê-las em nome do amor que o Cristo nos ensinou. É por isso que vocês estão ligados na Malé, vocês estão ligados na outra casa espírita, vocês estão ligados na visita aos lares, estão ligados na visita aos presídios, estão ligados na visita, né, a isso, aquilo e aquilo outro. Não só na nossa casa, mas num sem número de casas espíritas, até outras instituições religiosas. Por quê?
Não adianta eu ficar como médium a ouvir os espíritos, né? E ouvir aquelas colocações fantásticas, aquelas orientações que eu passo para vocês, mas não aplico em mim. O que adianta? Vocês vão caminhar e ainda vão ter que voltar lá atrás para buscar o fardo do Jair, que ficou perdido na estrada, ouvindo espírito. Por quê? Diferente de vocês, que receberam a informação e agiram, trabalharam, eu fiquei a escutar espírito. Embora eu reconheça a importância que é ouvir os espíritos. Mas é uma importância que ela entra mesmo no campo relativo. Eu vou ter que ouvi-los, vou ter que cotejar o que passam para mim e me aplicar no sentido de que isso possa realmente se transformar em algo de útil para o próximo e, por extensão, quando eu sou útil ao próximo, eu estou sendo muito útil a mim também. É coisa simples, de avaliação bastante, né, fácil de ser compreendida. Nenhuma reunião mediúnica. Olha, essa aqui, o nosso Laurentino Simões, vou usar a expressão dos jovens, arrebentou. Nenhuma reunião mediúnica é mais importante que a da evangelização das almas. Nós tivemos um saudoso companheiro, o Nilton de Barros, ele cansava de dizer, reunião pública é reunião de desobsessão, é reunião de trabalho, é onde se dá o socorro, porque você esclarece o encarnado. E muitas vezes, o esclarecimento obtido por nós aqui num salão desse, hoje eu estou aqui, nada impede que um de vocês estejam aqui amanhã, tem vaga, hein, ó, vocês que tem vaga. Não precisa ficar acanhado, não. Tem vaga para todo mundo. O que acontece? Muitas vezes essa informação, ela nos ajuda, né? Eu recebo, vocês recebem. Quantas vezes eu estou sentadinho? Ó, quero dizer você que, quando eu desencarnar, é só olhar para a terceira cadeira dali para cá, sou eu que vou estar sentado ali. Essa cadeira é minha. Onde está o nosso amigo Penetra ali, o responsável, o coordenador. Então, é só, se você chegar ali e ver o Jair desencarnou e chegar ali, mesmo que não me identifique, mas ver um vulto assim, já sabe, sou eu, que sento ali quarta e sábado. Tem que marcar lugar, né? Cadeira numerada, cadeira cativa. Pois bem, então muito desse aprendizado que a gente aure aqui, muitas vezes eu sentadinho ali, a companheira está fazendo a palestra, tem a mensagem do plano espiritual. Às vezes eu estava com um problema na minha mente, não é nada grave, mas às vezes até da própria casa, uma solução até para algum setor, alguma coisa. Uma palavra, uma frase do tipo, e caramba, não pensei nisso, vou olhar a coisa nesse sentido. Isso para todos nós. Né? Quantas vezes o companheiro ou a companheira termina a palestra, Jair, você falou para mim, não falei nada para ele, tem uma programação, tem especificamente, eu não identifiquei mediunicamente que aquela pessoa precisava daquela palavra. Se tem alguém que identificou e me conduziu, foi o plano espiritual. Eu tenho mais ou menos, vamos usar, eu gosto em vez de falar roteiro, eu gosto de script, é meio inglesado, né? Script, fica bonito. Então eu tenho um scriptzinho que eu trago para poder falar, conversar com todos vocês. Então é muito importante essa colocação do nosso irmão Laurentino Simões, esse instrutor espiritual. Nenhuma reunião mediúnica é mais importante que a da evangelização das almas. Uma vez evangelizadas, as criaturas, elas começam a assumir o controle da sua própria existência, da sua própria vida, um monte de coisa que parecia insolúvel, ela começa a ver as soluções, que muitas vezes estão ao nosso lado, às vezes a solução está em determinado comportamento no nosso lar, no nosso trabalho, na condução, em algum lugar, a gente começa a controlar aquela coisa que até ali você não percebia, que aquilo trazia incômodo para os outros, né? E ao se controlar, você percebe que uma série de coisas à sua volta começam a se equilibrar, começam a mudar para melhor. Outra colocação. Curar corpos perecíveis é tarefa relevante. Curar corpos perecíveis é tarefa relevante. Tá.
alguns, né, está meio sumido, né? Nos últimos anos desapareceram aqueles companheiros que faziam inúmeras cirurgias e tal. Nada contra isso, né? Isso aí tem a sua razão de ser. Eu sempre brinco com ela, deveria ser cartão vermelho, né? Então, o que acontece? É relevante. Muitas pessoas acabaram vindo para a doutrina espírita exatamente por causa desse tipo de cura. Nós tínhamos uma companheira que eu acho que agora, eu não sei se ela está frequentando o Clarencio, ela mesmo ela tinha uns nódulos no seio esquerdo e que os médicos não queriam de jeito nenhum retirá-los, pelo tipo de enraizamento, sei lá. E um desses nossos irmãos aí, que não sei, nunca mais ouvi falar, foi que fez a cirurgia e tirou os 2 carocinhos, a restauração foi completa, não teve nenhuma sequela, né? Ela ficou curada daquilo. E ela era muito agradecida, né, ao espírito que fez a cirurgia espiritual. E era agradecida também ao médium companheiro que foi, vamos dizer, o instrumento dessa cura. Então, por isso que ele coloca, curar corpos perecíveis é tarefa relevante, mas sua iluminação para a eternidade é de ordem prioritária. Os companheiros e companheiras do centro preocupam-se com o meu joelho. Eu é que devia me preocupar e eu estou preocupado com a preocupação de vocês. Porque já esse teu joelho, meu filho, ó, o joelho está doendo, mas é joelho de 70 anos de uso, né? Não dá mais para fazer recalchutagem, não dá para fazer retífico, não tem mais nada disso. Então 70 anos de uso está bom demais, né? Abusei, futebol de salão, por profissão, sobe morro, desce morro, né? O Sampaio é gostoso, né? Então o que acontece? Esse processo, a iluminação, é que tem que ser considerada. Por quê? A iluminação é como ele colocou, é para a eternidade. A criatura aí, ela, né, se alça num voo e vai embora. Cultivar a mediunidade sem cultivar o espírito de serviço ao próximo é uma temeridade. Então temos que ser amorosos, temos que fazer isso com amor mesmo, né? A gente tem que ter muita consideração com a criatura a quem nós vamos socorrer, porque muitas vezes o seu desespero é tal que ela sequer consegue raciocinar sobre si mesma. E é por isso que o fator amor é preponderante. E para encerrar, lembrar que nós estamos vivendo, mais uma vez, vamos lembrar, que estamos vivendo momentos muito complicados, como eu disse anteriormente, estamos passando por um momento de mudança, não só no nosso país, mas no globo como um todo, e é a hora de nós nos ligarmos o tanto quanto possível às esferas superiores, porque nunca essa humanidade precisou tanto da presença de luz do Cristo como nos dias de hoje. E é preciso que nós que já estamos de uma forma ou de outra, né? Eu não estou nem me referindo a nós, os espíritas, exclusivamente. Eu me refiro a todos aqueles que têm um carinho, um respeito, um amor e que se considerem servos do Cristo. Vamos orar muito para ele, vamos rezar muito para ele, vamos pedir para que toda essa coisa comece a se, né, acalmar, que como de fato vai se acalmar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nós vamos agradecer, né, ao nosso irmão Jair pelo seu estudo, né, com bastante material para a gente pensar, para a gente refletir. Que Deus o abençoe e que ele possa estar outras noites, né, conosco aqui, desenvolvendo um estudo para todos nós. Que Deus te abençoe, meu querido Jair. Agora nós vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é o estudo do Evangelho, o momento dos passes. E durante o Evangelho, durante os passes, nós estudamos o Evangelho. Vamos estudar o seu capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, o item 8, que vai tratar da aliança da ciência com a religião. Nós vamos ler alguns parágrafos, porque o trecho é grande, para dar mais tempo para a Ana Paula desenvolver o estudo para todos nós.
Aliança da ciência com a religião, o item 8. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. No entanto, tendo essas leis o mesmo princípio que é Deus, elas não se podem contradizer. Se fossem a negação uma da outra, necessariamente uma estaria errada e a outra com a razão, visto que Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita haver entre essas duas ordens de ideias deve-se a um erro de observação e ao excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Daí resultou um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes desses ensinos deve ser levantados, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e a religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Essas duas forças, então, apoiando-se uma na outra e marchando juntas, se prestarão em mútuo apoio. A religião, não sendo mais desmedida pela ciência, irá adquirir um poder indestrutível, porque estará de acordo com a razão, e a irresistível lógica dos fatos não mais poderá se opor a ela. Então, agora nós vamos pedir aos nossos irmãos médiuns que silenciosamente, lembrando da presença amiga dos benfeitores espirituais junto a todos nós, já preparou o nosso ambiente para nos receber com tanto carinho. Os irmãos que nos acompanham através da internet, se liguem aqui à nossa casa. Vamos unir os nossos pensamentos, voltados ao bem, voltados à presença iluminada do Senhor Jesus, dos nossos benfeitores, dos nossos guias. Não vamos nos ligar nesses movimentos, que são necessários. Vamos fechar os nossos olhos, acerenar o nosso coração. Estamos aguardando a nossa organização no nosso salão para esse momento do passe. Agora, com o sinal da companheira, vamos nos avisando que estamos prontos, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, querido amigo, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, prontos para esse momento do passe. Esse momento, Senhor, que tenhamos a certeza da presença amiga dos benfeitores espirituais e guias junto a cada um de nós. Que temos certeza absoluta, Senhor Jesus, da Tua presença, da Tua vibração de luz, de paz e de amor. Que temos certeza absoluta, Senhor, que nesse momento receberemos do alto as vibrações, os fluidos balsâmicos, benéficos e curadores.
Então, Senhor Jesus, nós te agradecemos. E também te pedimos, Mestre querido, que envolva aos irmãos médiuns, que junto com a espiritualidade estão responsáveis por esse momento. Envolva, Senhor, a companheira Ana Paula, que vai desenvolver o estudo do Evangelho para todos nós. Assim, Jesus, agradecidos estamos, e em teu nome, Mestre querido, em nome da diretoria espiritual de nossa casa, mas sobretudo em nome de Deus, pedimos a permissão para darmos por iniciado essa hora, a hora do passe. Fica conosco, Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor Jesus nos abençoe, nos sustente neste momento, em que receberemos as bênçãos através do passe, mas também que teremos junto a nós, de uma forma mais ostensiva, os nossos próprios benfeitores espirituais, nos incentivando e nos fortalecendo. O Evangelho na noite de hoje vem nos falar acerca da aliança entre a ciência e a religião. Esses dois campos de conhecimento humano que vêm falar para nós tanto das leis do mundo material quanto das leis do mundo moral. Kardec já inicia seu texto colocando para nós que são as duas alavancas da inteligência humana. Ocorre que tanto uma quanto outra, por se debruçarem em seus materiais de estudo, acabam por terem o seu olhar muitas vezes restrito àquilo que é de seu interesse. Daí observamos esse conflito ainda existente entre ciência e religião. Naturalmente que tanto a ciência quanto a religião não poderiam uma dar conta do que trata a outra. Se pensarmos bem, o campo da ciência, ele envolve não só as questões da natureza, mas as relações sociais, as questões de saúde, tudo aquilo que abarca a vida material. Assim como a religião, nos falando de moral, nos aproximando de Deus, falando sobre o nosso comportamento e suas consequências morais, não teria condição também de assumir para si o estudo dos fenômenos da vida material. Por isso que temos ambas, então, complementares. Uma vai apoiar a outra naquilo que lhe falta. Pois bem, como ainda somos muito imperfeitos, somos ainda dominados pelo orgulho e pela vaidade do saber. Então vemos de um lado ou de outro os extremos, no campo da ciência, a questão do materialismo, que só aceita aquilo que pode ser comprovado através das experiências materiais, mas também no campo religioso, o fanatismo, que nega os fenômenos da ordem material como se apenas a vontade soberana de Deus fosse a responsável pelos fenômenos que observamos. Então, cada um fechado no seu orgulho, desejando ser o dono da verdade, não aceita que uma explicação possa contradizê-lo ou até mesmo corrigi-lo nas suas crenças. Pois bem, Kardec então vem falando para nós que são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento. Sabemos que o Cristo não falou aos homens tudo o que ele tinha para falar, porque os homens daquela época não tinham maturidade, intelectualmente falando, para compreendê-lo, para compreender seus milagres. Então, com o avanço da humanidade, com o avanço da inteligência, já somos capazes de entender como que determinados processos ocorriam, como Cristo conseguia realizar determinadas curas, como Cristo conseguia realizar determinados feitos que impressionavam os homens daquela época. Se a gente for colocar nos dias de hoje o próprio trabalho de passe de tratamento espiritual, o nosso passe de cura, se fôssemos levar para a época do Cristo, também seriam considerados milagrosos. Mas hoje temos o magnetismo, que nos explica como que se dá
a ação magnética, e a religião, no nosso caso a doutrina espírita, vem nos mostrar como que a atuação dos espíritos, junto com o magnetismo do médium, opera nos tratamentos realizados. No entanto, nós seguimos estudando, seguimos assim, buscando, né? Porque nós compreendemos também o seguinte, que a ciência ela tem o seu papel. O médium não pode exclusivamente achar que somente por tratamento espiritual poderemos curar doenças. Nós sabemos que devemos procurar o médico, deveremos procurar os tratamentos adequados, pois existe uma questão material. Enfim, essa é a aliança, né, entre que a ciência e a religião buscam. A ciência em compreender a presença do elemento espiritual e a religião compreender que existem recursos, existem leis que regem a matéria. E não devemos ficar preocupados em convencer aqueles que ainda não estão dispostos a entrar nessa aliança, porque o progresso se faz presente. Então, se o homem, por sua vontade, não deseja entrar nessa, adquirir esse entendimento, a força das situações vai aos poucos nos mostrando como Deus é perfeito, como sua lei é perfeita e como podemos, assim, viver em união, em conformidade com os ensinamentos e com os ensinamentos e com as leis imutáveis. Graças a Deus. Vamos fazer a nossa prece, né, meus irmãos? Senhor Jesus, nesse momento, então, depois dessa noite de estudos, de reflexão, de amparo, de apoio, dessa espiritualidade amiga, amorosa, só nos resta, Senhor, te dizer assim: muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade de estarmos numa casa séria de trabalho e de estudo. Muito obrigada, Senhor Jesus, por essa sustentação, por essa consolação na nossa vida. Mas, Senhor, nós também te pedimos, abençoe o nosso coração, abençoe o nosso pensamento, proteja-nos, Senhor, de retorno aos nossos locais de origem. Guarda-nos, Senhor. Abençoa não só a nós, aqui presentes, encarnados e desencarnados, mas a nossa cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil, o nosso país, o nosso planeta. Assim, Jesus, em teu nome, em nome da diretoria espiritual de nossa casa, de Leon Denis, de Allan Kardec, mas sobretudo em nome de Deus, Senhor, nós pedimos a permissão para encerrarmos a nossa reunião de estudos e passes em torno do Livro dos Médiuns dessa noite. Fica conosco, Senhor Jesus, abençoa-nos, que assim seja, graças a Deus. Vamos em paz.